Estamos de volta, pessoal, com o Partiu Enem. Hoje recebendo aqui o professor Linhares, de Geografia, e o professor Gilbert, de História. Professores, no primeiro bloco nós falamos sobre patrimônio histórico. Queria saber, Linhares, qual outro assunto quente pode cair na prova de Ciências Humanas este ano? Um assunto muito quente é sobre imperialismo. Certo. A partir de 1872, Alisson, houve uma crise muito grande na Bolsa de Valores de Viena, lá na Europa. E essa crise ela arrasou com as economias europeias. E assim os países precisaram buscar novos mercados, precisaram buscar fornecedores de matéria-prima. Por que isso aconteceu, Gilberto? Na realidade, a gente vai se deparar com uma situação muito interessante. No ano de 1760, ou seja, no século XVIII, a Inglaterra vai passar por um processo chamado processo de industrialização. A industrialização britânica, ela representa um marco na história do capitalismo. A Inglaterra se industrializou no século XVIII. No século XIX, a Inglaterra começou a exportar tecnologia para que outros países pudessem se industrializar. Eu até posso dizer, no século XVIII, quando a Inglaterra se industrializou, a Inglaterra vendeu tecidos. No século XIX, quando a Inglaterra passou a exportar tecnologia, o que a Inglaterra mais passou a vender foram máquinas. É justamente nesse século XIX que a industrialização da França, a industrialização da Alemanha, a industrialização dos Estados Unidos da América, os norte-americanos se tornaram produtores das suas próprias tecnologias e passaram também a exportar tecnologia para que outros países pudessem se industrializar. É nesse caso que o Japão adota o modelo industrial norte-americano e também se industrializa. Ou seja, Linhares, no século XIX, você tem várias nações industrializadas, tanto na Europa como na Ásia, que é o caso do Japão, como também na América, que é o caso dos Estados Unidos. O que é que essas nações queriam? Essas nações queriam matérias-primas, essas nações queriam mercados consumidores. Qual seria o objetivo agora? Partilhar, dividir, fatiar os continentes africano, asiático e até a Oceania. Inclusive, tem até uma conferência que buscava essa proposta. Inclusive, Gilbert, eu queria chamar aqui vocês para ficarem ligados, porque temos perguntas de alunos. Podemos ver? Sim. Solta aí. Vamos lá. Rapaz, eu sei que tem uma menina aqui também que senta na frente, mas também tem dúvida. Me diga qual é o seu nome. Lurdinha. Lurdinha. Olha ela, toda aplicada. Mostra o caderno dela. Eu gosto quando mostra o caderno do pessoal para mostrar que o pessoal, de fato, está empenhado aí nos estudos. Lurdinha, qual é a sua dúvida? Eu queria saber o que foi a Conferência de Berlim. E aí, professor? E aí, professor Linhares? Pois é, a Conferência de Berlim ela aconteceu em 1884, 1885 e reuniu as principais potências europeias. Interessante que eles se reuniram para fatiar, como o Gilbert disse muito bem, dividir entre si, né, áreas do planeta Terra. Então decidiram dividir a África e a Ásia. É bom lembrar que os países da África, justamente os que estavam no papel para serem divididos, não foram chamados para a conferência. Okay? Esses países, os países europeus, passaram a ir para a África e agora a ir para o interior, fazer a exploração do interior, porque até então eles só estavam no litoral. Agora iam fazer a exploração dos recursos do interior. E é importante lembrar também que houve uma ideologia que fez com que o povo europeu apoiasse a ida dos seus países para fazer esse tipo de exploração na África. E eu queria que você falasse para eles, Gilbert. Fala aí sobre o darwinismo social. Interessante. Olha, gente, quando eu falo de darwinismo social, você lembra da aula de biologia, não é? Olha que o trabalho aqui é interdisciplinar. Vamos lá na biologia. Me aparece um britânico chamado Charles Robert Darwin. Darwin publicou um livro chamado A Origem das Espécies. Nesse livro, ele aponta que há um processo de seleção natural onde os indivíduos melhores adaptados sobrevivem. Professor, o que tem a ver a ideia de Darwin com o neocolonialismo? Confesso que nada. O problema foi que a ideia de Darwin espalhou-se pelo mundo. No século XIX, um cara chamado Spencer se apropria desse conhecimento de Darwin e o adapta, aplicando às ciências humanas, de modo que você constitui um pensamento que, por sua vez, é um pensamento racista. O europeu, o branco europeu, ele entendia ser aquele melhor adaptado, portanto superior. Daí ele constitui um conceito chamado darwinismo social. A raça branca é uma raça evoluída. As demais, elas são raças involuídas. E paralelo a isso, Linhares, vai me aparecer um conceito, que é o conceito de missão civilizadora. Esse europeu, ele quando se depara com a ocupação da África, com a ocupação da Ásia, ele está dizendo, estou aqui, levanto a civilização para esses povos, que são povos bárbaros. Eu até posso comparar
na época do colonialismo, que representa a partilha da América pelas potências europeias, Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda, eu tinha uma justificativa ideológica, que era a expansão do cristianismo. No neocolonialismo, olha como muda, as potências industrializadas europeias, mais Japão, mais Estados Unidos, sobretudo o europeu no conceito de darwinismo social, estão levando a civilização para o continente africano. Sobretudo, há um discurso que, por sua vez, é um discurso racista. Nós, das ciências humanas, entendemos, amigo, que só existe uma raça, que é a raça humana. Ou seja, todos nós somos iguais. E é bom lembrar também que os países europeus, por se acharem superiores, chegaram a realizar, por exemplo, na Basileia, Suíça, chegaram a realizar em várias cidades belgas, né, zoológicos humanos. Eu sei que a palavra não é bem empregada, zoológicos humanos, né, mas levaram diversas tribos, né, de negros da África para serem colocados como exemplos dentro de um zoológico. Né? As pessoas iam no final de semana alimentados como se alimentam os animais. Tem muita foto disso, inclusive, na internet. É verdade. Quer dizer, é mais uma das nossas vergonhas como seres humanos. Né, já que você está falando de vergonhas, eu gostaria de compartilhar também. Se você tiver como referência Leopoldo II, quando estava empreendendo a ocupação do Congo, a área do Congo que caiu sob o domínio da Bélgica, ele tinha o objetivo de promover a extração de borracha na região. E os nativos, me diga se isso é civilização, tá? Os nativos da região tinham cotas de extração de látex para retirar. E se porventura o nativo que saísse não tivesse batido as cotas para extração de látex, ele era mutilado. Nós temos pessoas que tiveram as mãos cortadas, nós temos pessoas que tiveram as orelhas cortadas, nós temos pessoas que tiveram o seu nariz cortado. E um caso típico também do período do imperialismo é Ruanda, onde os belgas imprimiram a questão de diferenças entre os Tutsis e os Hutus, ok? Pela diferenciação fenotípica, orelhas grandes, lábios proeminentes, nariz avantajado e pessoas que tinham lábios mais finos, orelhas menores, eles dividiram a sociedade. E essa sociedade provocou uma das maiores matanças de todos os tempos. Ela aconteceu em 1994. Foi o massacre em Ruanda. Hoje, Ruanda é um país que está passando ainda por essa fase de tentar adaptar-se e acabar com esse tipo de racismo. Mas eu quero ainda lembrar de um detalhe. Nery, só um minuto. Claro. Você está falando aqui, eu estou pensando, aproveito também para dar uma indicação de leitura para você que é nosso aluno. Tem um livro fantástico, esse livro chama-se Holocaustos Coloniais, de um autor, se não me engano, chamado Mike Davis. Ele mostra muito bem essa situação, sobretudo no que tange as ofensas aos direitos humanos que a gente está falando agora, que ocorreram na época do neocolonialismo. Aí você vê que os resquícios do darwinismo social ficaram tão fortes que na Alemanha as pessoas se achavam superiores, a raça ariana viria aí futuramente a provocar a ascensão de regimes, né, totalitários na Europa. Mas é bom lembrar também que o imperialismo foi fundamental quando nós queremos compreender a Primeira Guerra Mundial. Todos nós acreditamos que a Primeira Guerra aconteceu a partir de 1914, mas as disputas imperialistas é que ocasionaram essa Primeira Guerra em 1914, correto? Com certeza. Eu até posso montar aqui uma estrutura para que você coloque aí na sua mente, que você leve para a prova, que assim você não esqueça. Gente, quando eu falo de Revolução Industrial, eu estou falando de um método, de um momento, de um mecanismo que promoveu a expansão do modelo econômico capitalista. Isso é Revolução Industrial. Eu acho que o grande marco na história da humanidade é a Revolução Industrial. Eu posso dizer para você que o mundo mudou, e nesse momento o mundo mudou porque os britânicos, eles fizeram com que o mundo mudasse através de um processo de industrialização. Repara, vamos pensar comigo, a Revolução Industrial é diretamente proporcional ao neocolonialismo. Várias nações industrializadas vão partilhar os continentes africano, asiático e a Oceania. Essas pessoas estão disputando os mesmos territórios. Algumas animosidades entre esses países vão acontecer. E qual é a consequência direta das disputas por esses territórios? A Primeira Guerra Mundial. E se você quiser acrescentar, quando me acaba a Primeira Guerra, eu tenho 3 países que saem do conflito extremamente insatisfeitos. Eu estou falando da Itália, eu estou falando da Alemanha e estou falando do Japão. Esses 3 países que saíram insatisfeitos são países que estarão juntos na Segunda Guerra Mundial. Portanto, a Revolução Industrial vai puxar o neocolonialismo, que vai puxar a Primeira Guerra, que vai puxar a Segunda Guerra.
Vamos finalizar? E eu vai quero- puxar a Guerra Fria. E eu Olha, quero- se não tiver Guerra Fria, todo professor de geografia fica triste, viu? E, Gilberto, eu queria lembrá-los também o seguinte: quando é que acaba o imperialismo? Você falou sobre o final da Segunda Guerra Mundial. A década de 50 do século XX, ela é conhecida como a descolonização da África e da Ásia, ou seja, o período de independência dessas nações que sofreram com o imperialismo, ok? Só que nos dias de hoje, nós poderíamos falar de um novo imperialismo, o imperialismo sobretudo das potências hegemônicas, e aí a gente precisa ler aí como Estados Unidos, Inglaterra, França, a Europa Ocidental como um todo, que hoje tem o seu foco voltado para a região do Oriente Médio, aonde está uma das áreas mais importantes do planeta em relação à produção dos hidrocarbonetos fósseis, né? E aí nós temos os Estados Unidos em 2001 no Afeganistão, em 2003 no Iraque e depois a Primavera Árabe, que também é um foco, né, do imperialismo na região. A Síria, nos dias de hoje, é o que traz de mais importante para que a gente possa analisar esse período de imperialismo na região. ok? Este é um assunto recorrente na prova do Enem? Esse é um assunto recorrente, esse é um assunto que a gente tem quase certeza que pode estar lá mais uma vez esse ano. E que traz muitas dúvidas também para os alunos, tá certo? Por isso que está aqui. Verdade. É sempre bom a gente buscar esses temas que são temas recorrentes na prova e buscar as abordagens dentro daquelas que são as suas habilidades e as suas competências. Quando a gente fala de uma Primeira Guerra Mundial, por exemplo, a gente vai falar do surgimento de alguns governos que são classificados como governos de cunho totalitários, né? Ali vão surgir, naquele contexto, na década de 20 do século XX, você vai se deparar com regimes totalitários como o nazismo, o fascismo, o franquismo, o salazarismo. Posso até acrescentar o stalinismo, os classifico como regimes totalitários. Todos esses assuntos que a gente está falando são assuntos que são diretamente relacionados. E é bom lembrar também, pessoal, que o imperialismo poderia ser dito, acabou a partir da década de 50, mas na África, alguns países africanos tiveram ainda sérios problemas para acabarem com o imperialismo, né? A França e a Argélia mesmo, a independência da Argélia em 1962, foi assim um crime muito grande cometido, porque houve uma guerra de independência a partir de 1962 e nós tivemos Portugal, que não queria largar o osso. Portugal não queria dar independência aos seus países, às suas ex-colônias, né? Nós temos aí em 1974 e 1975 a independência de Angola e de Moçambique, respectivamente. Okay? Professores, tem um recadinho importante para dar para a galera que está em casa. Dia 29 de outubro, lá na Domus Hall, vai rolar um super aulão promovido pela galera da Faculdade Internacional da Paraíba, FPB. Então não perde tempo não. Entra agora mesmo no site da faculdade e faz sua inscrição, que é gratuita, viu? Reta final para o Enem, uma revisão super especial para você. E o Partiu Enem vai acabando por aqui na telinha da TV Tambaú, mas continua no portal Tambaú 247. Então acesse aí, tambaú247.com.br. Próximo sábado, 12h30, temos um novo encontro marcado aqui na TV Tambaú, viu? Corre lá para a internet, professor Linhares, professor Gilbert, esperando por você. Até lá! Partiu Enem. Oferecimento Faculdade Internacional da Paraíba, uma rede feita por você.